Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de filosofia, nós vamos falar sobre como a mitologia está relacionada com a psicologia, certo? Na nossa última aula, nós falamos como o mito estava relacionado com a origem da filosofia. Só que a mitologia, ela também está presente dentro da psicologia, certo? Algumas pessoas podem ficar surpresas com isso, mas é algo bem comum. Muitos psicólogos, né, e até psiquiatras, eles estudam a mitologia, aspectos dentro do mito para associar determinados distúrbios ou determinadas fraquezas, doenças no campo psicológico, certo? Uma que é muito comum e que foi estudada por Sigmund Freud, né, que é considerado o pai da psicanálise, foi a questão do complexo de Édipo. Antes de começarmos a falar do complexo de Édipo, vamos tentar entender o que era esse Édipo, né? Primeiro, no livro de vocês de filosofia, lá na página 206, nós temos o mito de Édipo, que conta a história de Édipo, né? Um jovem, né, que nasceu do casamento de Laio com Jocasta. Primeiro, nessa época, na questão mitológica, nós temos o oráculo, que é um símbolo que, digamos assim, ele prediz o futuro, né? O seu futuro. Se você consultasse um oráculo dentro do contexto mitológico, ele daria, digamos assim, pistas de como seria o seu futuro. Lion, então, vai consultar o oráculo para perguntar como será o seu governo e o oráculo faz a seguinte revelação: diz que eles nunca tenham um filho, porque esse filho é o que vai destruir, digamos assim, a vida deles, né? A vida, o reino deles. Então, Laio desobedece o oráculo e com Jocasta, né, sua esposa, tem um filho. Só que ele fica atormentado pelo o que a, o oráculo falou para ela, né? Temendo um castigo, né? Temendo que o seu destino se concretizasse, ele pega Édipo, né? Pega o seu filho, que nem tinha o nome de Édipo ainda, fura os pés dele e abandona em uma montanha. No entanto, achando que o filho dele de repente vai morrer, né? Ele tem o filho, só que ele fica com medo, né, do futuro, que é algo, digamos assim, normal, né? No entanto, essa criança ela é encontrada por um povo e cria Édipo, né? Inclusive dá o nome a ele de Édipo, porque Édipo significam pés, né, furados. Édipo cresce e ao crescer, olha só, Édipo ele vai consultar o oráculo para saber sobre a sua origem, porque ele ficava perguntando para a família dele, né, a família de criação, nesse caso que criou ele, é, qual era qual era a origem dele e a família não sabia dizer. Então, ele foi atrás, é, de saber como seria o seu futuro. E aí o oráculo faz a seguinte revelação: diz que Édipo, né, o destino dele é matar o pai e se casar com a mãe. Olha só. Édipo ele fica atormentado com isso e foge, né, da cidade a qual ele pertencia a fim de fugir do seu destino, como fez o pai dele, né? Só que nessa fuga ele encontra quem? Laio. Estão lembrados de quem é Laio? O pai de Édipo, né? Que o abandonou outrora. Quando eles se cruzam, Laio, por ser o rei, ordena que Édipo abandone, saia do caminho dele. Só que Édipo é um rapaz corajoso, enfrenta o rei. Eles travam uma batalha e com isso eles ele mata Lion. Ou seja, o destino de Édipo começa a se concretizar. Porque ele mata o Lion, matou o próprio pai, sem saber, obviamente. E nesta época, quem matava-se o rei, casava-se com a rainha, certo? E além disso, Édipo ele desvenda um enigma da esfinge, né? A esfinge que também é um ser mitológico, né? Vocês podem ver qual é esse enigma lá na página 206. É bem bacana o enigma, certo? Por conta disso, Édipo é aclamado como rei, casa-se com a mãe, tem filhos com ele, né? Com ela e tudo mais. E quando uma praga cai sobre a cidade, castigando Édipo por estar casado com a mãe e ter matado o pai, só que ninguém sabia disso.
Até que Édipo visita novamente o oráculo e o oráculo revela-se que a profecia se cumpriu, né? Que ele tentou fugir do destino, mas nessa fuga ele acabou, digamos assim, ele acabou comprovando o seu destino, certo, pessoal? E aí, com isso, Édipo enlouquece, né? E fura os próprios olhos e sai a vagar pela cidade, certo? Isso é chamado de um trágico, né? Não precisa nem dizer, né? Um mito trágico, porque ele relata exatamente um aspecto trágico da mitologia, né? Por que eu fiz esse arrudeio tudinho? Para deixar essas questõezinhas para vocês, né? Que depois eu vou colocar lá no fórum. É possível, será que é possível a gente mudar o nosso destino, né? É uma questão filosófica. Quando você pensa, será que quando você pensa, quando você decide, quando você tenta fugir de algo, você está comprovando o seu destino? Será que é possível fugir do destino? Será que o destino já é algo pré-determinado? São questões filosóficas, certo? Como é que a psicologia ela aborda o complexo de Édipo? Ela vem abordar o complexo de Édipo a partir de uma contextualização referente à sexualidade, né? Quando a gente fala de Freud, não tem como falar de Freud sem falar de sexo, né? De sexualidade. Freud, ele atribui muitos distúrbios à questão da sexualidade. Tá, pessoal? Mas antes da gente começar a falar de fato da questão é, da questão do complexo de Édipo, nós vamos entender um pouco sobre esse mito. Como todo mito, a saga de Édipo apresentaria em linguagem simbólica e criativa, a descrição de uma realidade universal da alma humana. De acordo com as interpretações desenvolvidas por Freud, né, Sigmund Freud e Jung, né, na passagem do século XIX para o século XX, elaborando uma reinterpretação psicológica desse mito grego. Olha só, Freud transformou em um elemento fundamental da teoria psicanalítica, sob o nome de complexo de Édipo. Vamos descobrir o que é esse complexo de Édipo, como ele está relacionado com o mito de Édipo, como ele está relacionado com a psicologia. Mas antes, vamos entender um pouco sobre a nossa psicanálise. Como assim, pessoal? Aqui, Freud, ele estabelece que nós, todos nós, possuímos dentro da nossa psique, né, da nossa psicologia, nossa psique mesmo, nossa mente, três elementos: o id, o ego e o superego, certo? Estão vendo aqui? Id, ego e superego. Aqui nós temos três Freuds, ó. Tá vendo? Nós temos o Freud diabinho, que representa o id. Por quê? Porque o id é como se fossem os nossos desejos, as nossas paixões, certo? É como se fosse as coisas, os prazeres, certo? O ego, que é esse aqui do meio, ele é como se fosse você, né? É o seu eu. E o superego é a sua razão, né? Então, id, prazer, ego, você, e o superego é a razão. O superego, ele está em constante embate. Por quê, pessoal? Porque ele está tentando equilibrar-se entre o que é bom, né, do aspecto racional, e ao mesmo tempo os prazeres. Ah, como assim, Eliane? Como é que funciona isso? Digamos, vamos analisar o perfil de um estuprador, né? Um cara que ele realiza um estupro. O que que ocorre, pessoal? Essa pessoa, ela não possui mais o superego. Ela só deu evasão ao seu id. Estão compreendendo? Porque ela só dá evasão aos seus desejos. Olha só, pessoal. Ela só dá evasão aos seus desejos. Então, ela não consegue mais delimitar que uma pessoa não quer. Então, por isso que ela estupra. Por isso que ele é tratado também, né? Os psicopatas, eles são tratados como um tipo de distúrbio psicológico. Exatamente por essa questão, certo?
É, mas digamos que essa pessoa, é, essa pessoa que sofreu um abuso sexual, ela ficou traumatizada, né? O que é muito normal, né? Uma pessoa que sofre um abuso sexual, ela pode muito bem ficar com esse trauma e ela não conseguir mais ativar o id dela. Olha só. Como assim? Essa pessoa, ela foi abusada na infância, por exemplo, por um padrasto, não, por um tio, enfim, por alguém. E de repente, essa pessoa, né, que na maioria das vezes são mulheres, mas não são exclusivamente mulheres, acontece também com crianças do sexo masculino ou também com homens. Essa pessoa, quando ela passa a se relacionar, né, num relacionamento livre, né, que ela realmente quer, ela às vezes não consegue iniciar a vida sexual com essa pessoa, mesmo ela querendo, porque o id dela está bloqueado, o prazer dela está bloqueado. Quando a pessoa tenta ter relação sexual, o superego dela é ativado, né, que é a parte racional, e impede que o id dê evasão ao ego, certo? Então, ocorre esse bloqueio, né? São tipos de distúrbios. E o superego, pessoal, também, aquela pessoa que não sente prazer, no sentido de quê? Que ela ficou com algum trauma, né? Então, ela vai sempre estar ativando o seu superego. Então, há a forma de dar evasão somente ao id e dar evasão somente ao superego. Isso é quando isso ocorre, pessoal, é algum distúrbio que o sujeito tem. Por quê? Porque, pessoal, deve haver um equilíbrio, né? O que Freud fala. Nem a pessoa pode se desfazer dos prazeres, né? Que os prazeres é uma coisa muito boa, né? A gente sabe disso. Mas também é preciso controlar isso através do nosso superego, que é a nossa razão. Não é uma tarefa simples, mas nós não podemos dar evasão a todos os nossos desejos, porque às vezes o meu desejo não é o desejo do outro, e aí é que vai surgir os conflitos sociais e também vai surgir os traumas psicológicos, certo? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Dando continuidade, pessoal, nós chegamos à última parte, né? Digamos assim. Ops. Nós chegamos à última partezinha, que é justamente a parte que nós vamos falar sobre o distúrbio, né, do complexo de Édipo, né? Eu falei todo esse negócio aqui, né, do mito, do id, do ego e do superego, espero que vocês tenham captado a mensagem. E aqui nós vamos falar sobre as fases, que aí sim nós vamos adentrar na questão do complexo de Édipo. Segundo Freud, além do id, ego e do superego, quando nós somos crianças, né, nós passamos por essas três fases, né? Você já deve estar pensando, que negócio é esse? Fase oral, fase anal, fase fálica, estão pensando besteira, né? Não pensem isso, pessoal. Isso é fase da sexualidade infantil. E todos nós passamos por ela, né? Porque ninguém é mais criancinha aqui. Eu já passei, vocês já passaram também. Ah, não passei pela fase anal, não. Passou. Vamos estudar aqui direitinho o que é. Fase oral. A boca é a região do corpo que proporciona maior prazer. Por esta razão, a criança tende a levar tudo o que encontra à boca, uma vez que é pela boca que a criança pequena entra em contato com o mundo. Nessa fase, o seio da mãe é o principal objeto de desejo para a criança, não apenas por ser sua fonte de alimento, mas também por ser a sua forma de satisfação. Segundo Freud, pessoal, as crianças o ser humano começa a sentir prazer quando é criança. E o primeiro prazer dela é quando ela mama, né? Ela mama no seio da mãe, ela tá tendo um prazer, que é chamado do prazer na fase oral, né? Porque são os prazeres da boca. Depois ela vai crescendo, vai colocando as coisinhas na boca, né? E tudo mais, tudo que pega ela coloca na boca. Isso é a criança que está na fase oral, chupando o dedo e por aí vai, né? Nem uma besteira que você estava pensando. A fase anal é nesse período que o ânus passa a ser a principal fonte de satisfação. Através de quê, pessoal? Através do cocô, né? Quando a criança ela começa a fazer o cocôzinho dela, ela começa a, segundo Freud, aquilo também é um tipo de prazer, né? Quando você faz cocô, você sente prazer, né? A criança, segundo Freud, sente mais ainda, sente um alívio. E aqui, ó,
Ele diz, vai adquirindo controle sobre o processo de defecação, pode oferecer à mãe o seu produto. Olha só, pessoal. Como é oferecer esse produto à mãe? É o seguinte, quando a criança ela pega o cocô, quer jogar na mãe, quer dar à mãe, né? Ela faz cocô em algum local que não é o troninho dela, né? Ela pega o cocô com a mão e quer dar à mãe. Ela acha que aquilo é um presente, né? Ela está nessa fase que é chamada fase anal. E a terceira fase, que é a fase aí do complexo de Édipo, é chamada fase fálica. Durante este período, a atenção da criança é voltada para a região genital. Inicialmente, a criança imagina que ambos os sexos possuem pênis, né, segundo Freud. Impressão esta que, uma vez desfeita, dá origem às assim denominadas teorias sexuais infantis. Também é neste período que surge o complexo de Édipo, o qual é apresentado por uma forte atração de que a criança apresenta pelo genitor do sexo oposto, enquanto nutre sentimentos de amor e ódio pelo genitor do mesmo sexo. Vou explicar, pessoal. A fase fálica, dentro da filosofia, algumas palavras elas possuem outro significado. Fálica vem de falo. Falo significa pênis. Isso mesmo. Falo, dentro do aspecto da psicologia, de Freud e da filosofia, ela não significa algo do verbo falar. Ela é o pênis, né? Ele é o pênis, o falo, né? Então, segundo Freud, as crianças nessa época acredita que todo mundo, né, tem o pênis. E ele até chega a dizer que as mulheres, né, as crianças, elas sentem falta do falo, né? Sentem que é justamente o pênis, né? Freud tem essa teoria. E aqui, pessoal, como é que vai surgir o complexo de Édipo? Como a criança, digamos assim, apresenta uma atração forte pelo sexo oposto, o que que vai ocorrer? A criança, se ela for uma menina, ela vai sentir uma atração pelo pai, que é a sua, digamos assim, o seu sexo oposto mais próximo. E que ele tem maior uma afetividade. Ah, pode ser o irmão? Pode, mas é mais raro. Geralmente é pelo pai, pelo um tio, pelo algum sexo oposto que convive com ele. Se for um menino, aí vai desenvolver pela mãe ou pela alguma figura feminina que esteja mais próxima. Essa fase, pessoal, ela precisa ser superada, porque muitas crianças já devem ter visto a criança dizer assim: ah, mamãe é só minha, mamãe é minha, eu amo ela, você não pode pegar nela, tal e tal. Por quê? Ela está na fase fálica, certo, pessoal? É uma fase que ela tem que superar. Normalmente. Só que o que ocorre? Algumas crianças, elas não conseguem superar isso. E elas acabam desenvolvendo um desejo pela mãe ou pelo pai. É aí que é apresentado o complexo de Édipo, pelo mito de Édipo que eu contei no início dessa aula, né? Que Édipo se casou com a mãe, mesmo sem saber, né? E teve filhos com ela, matou o pai e tudo mais. Então, por conta disso, é chamado na psicologia de complexo de Édipo, que é é, essa forte atração que a criança tem pelo sexo oposto, que comumente é associado à mãe, ao pai ou a uma figura masculina mais próxima, né, se for uma menina, e se for um menino, pela figura feminina mais próxima, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido a relação da mitologia com a psicologia, né, da mitologia com a psicologia. Qualquer dúvida, qualquer colocação sobre essa aula, podem abrir fórum, tá bom? E eu vou abrir o fórum lá para fazer uma questãozinha básica sobre a questão da mitologia, certo? Então, vou deixar lá uma questão bem básica, não precisa carregar arquivo, é só vocês entrarem lá e comentarem dentro do fórum. Lembrando que tem todas as orientações. Não é para abrir um fórum dentro do fórum. É para responder no fórum que eu vou abrir lá, bem bonitinho, certo, pessoal? A aula de hoje é só, né? Já vai fechar nos 20 minutos. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, estou à disposição lá no fórum. E também podem contatar o tutor da sala de vocês, tá bom? Um abraço, beijos filosóficos, fiquem bem, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, só sai de casa se for necessário. Se protejam, tá bom? Beijão, tchau, tchau.